Muito bom dia, boa tarde, alunos, boa noite. Eu não sei em que momento vocês estão vendo esse vídeo, mas ele começa a ficar disponível para visualização de vocês no dia 7 de abril, às 7 horas da manhã, que seria o horário da nossa aula mesmo, para a turma 1001. Para a turma 1002 seria 8h40, mas eu vou disponibilizar no mesmo horário, para a hora que vocês entrarem, que vocês quiserem começar a ver, vocês já conseguirem ter acesso. Juntamente com essa aula, eu estou disponibilizando também o roteiro dessa aula, ou seja, mais ou menos o passo a passo que eu estou dizendo. Não são exatamente as mesmas palavras, porque eu não ia gravar o vídeo e transcrever tudo, pelo amor de Deus, mas tem as mesmas ideias e tem o mesmo conteúdo, ok? E a gente começa esse vídeo aqui lembrando a vocês, na verdade, eu tomei agora de café, lembrando a vocês, na realidade, que eu disponibilizei para todo mundo um pequeno comentário chamado Momento em que Vivemos, em que eu comento algumas coisas sobre o vírus, a Covid, que é a doença causada pelo coronavírus, o novo coronavírus, e alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai sobrevivendo nesse momento que a gente está. Beleza, gente? Então a gente começa aqui com a revisão da última matéria que a gente viu, que foram as proteínas. A gente viu que as proteínas são polímeros de aminoácidos. Gente, os aminoácidos têm uma estrutura química mais ou menos parecida com essa. Lembra que eu até coloquei no quadro para vocês. Essa estrutura química aqui ela é composta por uma parte de amina, que é essa parte aqui que eu estou colocando a seta, uma parte ácida, que é essa parte aqui, e um radical. O que é radical? O radical é onde vai entrar cada identidade de aminoácido. Como assim, professor? É o seguinte. Inclusive, ela se chama aminoácido porque tem uma amina e ácido. Aminoácido, ok? Esse radical aqui, 20 coisas diferentes podem se encaixar aqui. Então, a gente tem 20 tipos de aminoácidos diferentes. E a gente tem tantos tipos de aminoácido, inclusive no roteiro que está junto a essa aula, no Google Classroom, estão os nomes de todos os 20 aminoácidos, que eu não vou recitar agora porque não há a menor necessidade. Existem alguns que o nosso corpo consegue produzir e outros que o nosso corpo não consegue produzir. Os que o nosso corpo consegue produzir, a gente chama de aminoácidos não essenciais, porque a gente não precisa comê-los na nossa dieta. Os aminoácidos essenciais, por outro lado, são os aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir e por isso a gente precisa obtê-los através da alimentação. Por isso que eles são essenciais. E aqui tem uma foto de um arroz e feijão, não é de graça não. É porque essa combinação já tem todos os 20 aminoácidos essenciais. 20 aminoácidos não, perdão. Já tem todos os aminoácidos essenciais que o seu corpo precisa. São 9 na espécie humana. E os 9 aminoácidos se encontram nessa composição. Arroz e feijão. Beleza, meninos? Beleza, meninas? Vamos falar um pouquinho agora de como esses aminoácidos eles se unem. Eles se unem através de uma ligação química chamada de ligação peptídica, que é essa daqui, entre um carbono e o nitrogênio do próximo aminoácido. Então, esses aminoácidos eles se unem em cadeias com vários e vários aminoácidos. O nome dessa reação é reação de desidratação, porque, olha só, veio um OH desse lado e veio um H desse lado. Eu terminei com 2 Hs e um O, saindo para se unir o carbono e o nitrogênio. Ou seja, saiu uma água para realizar essa reação. Beleza? Essa ligação, inclusive, ela é muito forte no vale de café. Essa ligação é muito forte e é muito difícil de ser quebrada. Precisa de muita energia, de muita temperatura, por exemplo. Beleza? E aí a gente vai falar de como esses aminoácidos eles vão se unindo, só que não é bagunça. Não podem se unir de qualquer forma, não podem se unir de qualquer jeito. Eles têm que se unir de algumas formas específicas. Essas formas específicas são as estruturas, os níveis de organização ou de estruturação dos aminoácidos, das proteínas. Beleza? O primeiro deles se chama estrutura primária. E não é muito difícil, não. É só a ordem em que os aminoácidos vão estar presentes na proteína. Então, nessa proteína, por exemplo, eu tenho esse aminoácido verde, depois o amarelo, depois esse cor de piscina. Existe cor de verde de piscina? Caso vocês estejam muito curiosos ou curiosas, é a treonina, a alanina, a glicina, enfim, como eu falei, os nomes não são importantes nesse momento. O importante é vocês perceberem que alguns deles, eles acabam se repetindo, e vocês perceberem que a ordem deles é extremamente importante. Então, eu poderia ter uma proteína com os mesmos aminoácidos dessa daqui, com a mesma quantidade de aminoácidos dessa daqui, de cada um, por exemplo, T4, desse verde escuro, da treonina, mas se tivesse uma ordem diferente dessa, já seria uma proteína diferente. Beleza? Aqui só rapidinho, eu falo que eles são derivados do código genético por um motivo que a gente vai ver numa aula mais à frente, beleza? Mas a ordem e as proteínas têm muito a ver com o nosso DNA. Maravilha?
A estrutura secundária é como se eu pegasse essa linha de aminoácidos, ou seja, essa linha de aminoácidos vai acabar se dobrando em volta dela mesma, fazendo uma forma helicoidal. Olha só o que é helicoidal, que nome esquisito, que nome difícil. Fio de telefone antigo, aquele dobradinho em volta dele mesmo, é mais ou menos isso que acontece na estrutura secundária das proteínas. São mantidas por ligações de hidrogênio, que é uma interação entre as moléculas, ok? É bem estável. Estrutura terciária é quando esse fiozinho de telefone começa a se dobrar em cima dele mesmo. Eu lembro que eu falei isso com vocês em sala de aula, gente. Vocês lembram? E essa estrutura terciária é extremamente importante porque essa forma confere a função das proteínas. Coisa chata, desculpa. Especialmente as enzimas, que a gente vai entrar já já. Maravilha? Só para fechar, estrutura quaternária não são todas as proteínas que apresentam. Estrutura terciária, até a estrutura terciária todas as proteínas têm. Estrutura quaternária, apenas algumas apresentam, que é a união de mais de uma estrutura terciária, não é muito mistério. Por exemplo, a hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio dentro do nosso sangue, dos nossos glóbulos vermelhos, das nossas hemácias, vai apresentar essa estrutura aqui, que são várias estruturas terciárias juntas, formando uma estrutura quaternária. Aí nem todas as proteínas apresentam essa estrutura. Então, só para vocês terem uma visualização, uma estrutura primária linear primeiro, depois a estrutura secundária dela se dobrando nessa forma helicoidal, que em proteína se chama alfa-hélice. Depois dessa alfa-hélice, se dobrando em volta dela mesma, formando a estrutura terciária, ou cadeia polipeptídica, aqui provando que eu não sei fazer formatação de Excel, que negócio chato. E, em alguns casos, várias estruturas terciárias se unindo para formar uma estrutura quaternária. Ok? Essa estrutura terciária que eu estava falando para vocês, que é até onde todas as proteínas vão, ela pode ser desfeita. Quando ela é desfeita, a gente chama um processo de desnaturação. Então, uma proteína que estava dobradinha aqui, com sua estrutura terciária totalmente produzida, ela acaba se desfazendo, se abrindo, se desdobrando. Então, esse processo de perda de forma da estrutura terciária, ela leva, consequentemente, a uma perda da função da proteína. Então, desnaturar é muito importante porque é através desse processo que a proteína perde a função. Então é importante a gente saber isso. Beleza? Pode ser através do calor ou através do pH, ou seja, a medida de acidez do meio. As propriedades das proteínas podem incluir estrutural, por exemplo, do cabelo, transportador, no caso, transportador de oxigênio, que nem a hemácia, que é o glóbulo vermelho, que está presente nessa imagem. Anticorpos, coisa chata. Desculpa, gente. Anticorpos, como a imagem aqui, que são esses moléculas que protegem o seu corpo, que vão atacar todos os... Desculpa, gente, mais um golinho de café. Que vão atacar todas as moléculas invasoras do seu corpo, vírus, bactérias. E podem ser catalisadores. Podem ter a propriedade de enzima. Agora, o que é uma enzima? A enzima é uma proteína que catalisa a reação. O que é catalisar? Catalisar é diminuir a energia de ativação de uma reação. Tá, Rondrego, o que é isso? Isso é o seguinte, uma reação normalmente precisa de uma energia, ou seja, você doa uma energia para a reação acontecer. Então, é como se você fizesse um investimento de energia na reação para a reação ocorrer. Com a catálise dessa reação, ou seja, com o catalisador, você precisa investir muito menos para chegar no resultado que você precisa. Beleza? Ok? As enzimas funcionam segundo um modelo chamado chave-fechadura. O que significa isso? As enzimas elas têm uns espacinhos nela, onde entra o substrato, ou seja, o substrato são os reagentes que essa enzima vai trabalhar, ou seja, são os reagentes que vão sofrer a reação química que essa enzima está catalisando. Lembrando que o catalisador ele ajuda a reação a acontecer, porém esse catalisador não é consumido. O que significa isso? A enzima ou o catalisador, no caso a enzima, entra na reação, catalisa a reação e sai da reação tranquila, dona de si, maravilhosa, sem ser consumida. Pronta para catalisar outra reação, beleza? Então só vendo aqui na imagem, você tem um substrato, que são esses reagentes que vão sofrer a reação química, encaixando na enzima bonitinho aqui, ó. Você percebe que, por exemplo, um com uma forma de quadrado não ia conseguir encaixar aqui. Então, essas enzimas são bastante específicas, ou seja, elas são bastante direcionadas para alguns substratos em específico. Então, eles encaixam aqui, se desfazem e saem os produtos bonitinhos da enzima. No roteiro de vocês também tem uma imagem parecida com essa, ok?
Voltando aqui, gente, desculpa. Essa concentração de substrato, então, tem a ver com as propriedades das proteínas. Como assim? As enzimas, perdão, essas enzimas, então, elas apresentam algumas propriedades. A principal propriedade que a gente vai falar agora bem rapidinho é o fato das enzimas elas terem sua atividade modulada. Ai, Balbi, para de falar difícil. Atividade modulada não tem mistério. É só falar que a velocidade da reação que elas estão catalisando pode mudar, ou seja, pode ficar mais rápido ou pode ficar mais devagar. A gente vai ver algumas forças que vão movimentar isso, ou seja, fazer com que a reação química aconteça de forma mais rápida ou mais devagar a partir de agora. E nesse finalzinho aqui, é o finalzinho da aula, juro, não tem muito tempo, acho que dá menos de 20 minutos, não sei. Ela vai se focar em ver como a concentração de substrato, ou seja, a quantidade de substrato por unidade de volume, ela vai diferenciar e vai modificar a taxa da reação. O que é a taxa da reação? A velocidade com que a reação está acontecendo. O que significa tudo isso, gente? Concentração é o seguinte. Lembra quando você faz suco em casa? Quando a mãe, a avó, o avô, o pai de vocês faz aquele café em casa? Tem gente que faz um café forte. Meu pai, eu sei que fazia um café tintoso, parecia uma tinta de caneta, de tão forte. Minha mãe, por outro lado, fazia um café que parecia aquele chafé. Qual a diferença entre esses cafés? É a concentração de café. Em um, eu tenho muito mais moléculas de cafeína, por exemplo, do que em outro. Então eu tenho um que está mais concentrado, que no caso é do meu pai, e um que está menos concentrado, que no caso é o da minha mãe. A gente pode aplicar essa ideia nos substratos, ou seja, nos reagentes que vão realizar a reação química que a enzima vai catalisar. Então, quanto mais tem, eu vejo aqui nesse gráfico, quanto mais eu vou para a direita, maior é a quantidade de substrato, ou seja, maior é a concentração. Então, ao invés de ter 1 grama por litro de água, por exemplo, eu vou ter 1 grama de substrato por cada grama de água. Ou seja, eu vou ter 1000 gramas de substrato por 1000 gramas de água, mais ou menos assim. E aqui, no eixo vertical, eu tenho taxa de reação. O que significa essa taxa de reação? Quanto mais alto, maior a velocidade da reação. Essa curva aqui de cima é a reação com enzima, ou seja, reação com enzima você percebe que conforme eu aumento a concentração do substrato, a velocidade aumenta muito. Essa reação sem enzima aqui demora muito para a velocidade aumentar, ok? Só que vocês veem uma questão aqui diferente. Um negócio chamado taxa máxima, ou velocidade máxima, por exemplo. O que é isso? Isso aqui é o seguinte. Quando eu chego numa concentração de substrato, que é essa daqui, não adianta eu colocar mais substrato, porque todas as moléculas de enzima que eu coloquei já estão atuando. Então, eu chego num patamar, num limite. Para quem gosta aí de patamar, eu chego num outro patamar. Que outro patamar é esse? O patamar onde não adianta, nossa, chato isso. Não adianta eu aumentar a quantidade de substrato, porque eu posso ter 1 milhão de moléculas de substrato, mas se só tiver 100 moléculas de enzima, só essas 100 moléculas de enzima vão estar trabalhando por vez. Ok, gente? Muito obrigado. Não esqueçam de fazer